Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que maravilha Deus preparar esse momento para nós, né? Deus nos une de forma remota, mesmo que não seja possível estarmos juntos, mas Deus preparou essa ferramenta, né, que foi o WhatsApp e que principalmente preparou a nossa boa vontade de estarmos juntos. Se não fosse isso, certamente que nós estávamos afastados, distantes um do outro. Mas Deus preparou esse momento para nós. Hoje, meus amados irmãos, eu vou partilhar um pouco da palavra que foi lida do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, do versículo 12 a 16. Tem três pontos que eu marquei muito importantes nessa palavra. Três pontos. A primeira está no versículo 13. Veja só, vós sois o sal da terra. A segunda, pessoal, está no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. E a terceira, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Está no versículo 16. Sobre cada um desses versículos, eu vou fazer uma breve reflexão. No versículo 13, que a gente leu, ele fala assim: vós sois o sal da terra. Minha gente, eu me lembro quando eu era criança, eu ia à praia quase que todo domingo com a minha tia. Aí, na descida daquela Avenida Antônio Salles, para pegar a, a Senador Vigílio Távora, não, para pegar aquela Washington Soares, a gente descia a Antônio Salles e via lá na frente uma salina, aquele morro branco de sal. Aí eu ficava imaginando, vixe, quanto sal, né? Quanto sal existe na face da terra. Eu, criança, já pensando nisso. E Deus preparou, desde aquele momento até agora, para falar sobre isso, né? Como Deus é bom, né, minha gente? O sal, pessoal, conserva o alimento. O cristão deve guardar a verdade e o bem. Veja só, nós somos dispenseiros. Dispenseiros, a gente deve conservar a palavra de Deus dentro de nós. E essa palavra vai servir para que muitas pessoas vejam em nós também a palavra de Deus. Assim como o Espírito Santo está dentro de nós, assim como nós somos dispenseiros do Espírito Santo e esse Espírito Santo age em nós, a palavra de Deus deve fazer morada dentro de nós. Essa palavra aqui dentro de nós faz com que a gente tenha a consciência e a certeza e o conhecimento de que a gente deve ser o sal, porque o sal conserva. Olha só, a gente fala muito de carne do sol, né? Carne do sol, tem o charque, né? O charque. Como é que antigamente conservavam as coisas sem existir a geladeira? O homem era muito inteligente, inventou o sal, banhava toda aquela carne com o sal e conservava. É por isso que é chamado de carne do sol, ou se não charque. Comidas maravilhosas que a gente, tirando o sal, fica uma coisa muito saborosa. Enfim, nós devemos ser como o sal que conserva a palavra de Deus dentro de nós. Se a gente não conservar a palavra de Deus dentro de nós, nós não seremos cristãos diferenciados. É como diz o Papa Francisco. O Papa Francisco, numa cidade chamada de Seravejo, ele falou assim, ó: o religioso só mundano não serve de nada. Nós devemos ser diferenciados, pessoas diferenciadas do que existe na face da terra, minha gente. Quanta gente faz parte do mundo, quanta gente faz o mal, quanta gente opera a discórdia, quanta gente pratica erros maldosos contra o seu próximo, quanta gente mente, quanta gente engana. Nós não podemos ser igual a essas pessoas, infelizmente. Infelizmente não, felizmente, né?
Felizmente, não podemos ser igual a essas pessoas, porque nós somos dispenseiros da palavra de Deus. Nós temos que conservar essa palavra dentro de nós, de tal forma que essa palavra seja conservada plenamente e a gente possa transmitir essa palavra pelas nossas atitudes, pelo nosso abrir da voz. Abrir da voz. Se o sal perde o seu sabor, não serve para nada. Se a gente perder o sabor, se a gente perder a finalidade de ser dispenseiros da palavra de Deus, nós não serviremos de nada, pessoal. A gente vai ser calcado ao chão. Nós seremos pisados e dragados por esse mundo, né? No versículo 14, vós sois a luz do mundo. Assim como a luz reflete assim como a lua, veja só, física, minha área de ensino. A lua, pessoal, ela reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria. Não tem um poste de luz lá na lua. Não tem uma Enel, uma Coelce lá na lua. Não, a lua não tem luz própria. Ela reflete os raios solares. É por isso que tem vezes que a gente não vê a lua. Por quê? Porque a lua executa o movimento de rotação em torno da Terra. É por isso que tem vezes que nós não vemos a lua, principalmente porque a lua está contrária à posição onde nós estamos. Isso é física, né? Mas o importante é que nós saibamos que a lua, reflete a luz do sol. E graças a esse reflexo a gente consegue ver aquela clareza maravilhosa que o meu netinho tanto gosta. Quando ele vê a lua, ele fica fascinado. Enfim, assim como a lua reflete sobre a terra a luz do sol, o cristão é aquele que sobre a humanidade reflete a luz de Cristo, sem medo das trevas, obedecendo o Senhor, mostrando a sua verdade que liberta. Nós temos que ser a luz do mundo em todos os locais onde a gente for. Assim como a gente tem que ter sal para conservar a palavra de Deus dentro de nós, nós temos que ter a luz que reflete a palavra de Deus, a luz que reflete o verdadeiro Cristo. De nada adianta, pessoal, a gente ter grandes conhecimentos da palavra de Deus, grandes instruções, sermos autodidatas, sermos formados na palavra de Deus se a gente não consegue ser luz, refletir essa luz para o mundo, refletir dentro da nossa própria casa, que é o mais difícil, porque muitas vezes as pessoas falam assim, muitas vezes eu escutei isso. Tu vive na igreja e faz essas coisas? Eu vivo na igreja e infelizmente eu sou humano, eu faço essas coisas. A igreja de Cristo é santa e divina, formada por homens, pecadores, que estão a caminho da salvação, né? E para finalizar, minha gente, essa pequena reflexão, o versículo 16, que é o último, fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É comum, muito comum, hoje em dia, minha gente, a gente vê pastores que pregam a palavra de Deus, padres que anunciam a palavra de Deus, se envolverem com as coisas que tem no mundo. Se envolverem com as coisas que tem no mundo. Será que eles deixaram de ser luz? Será que eles deixaram de ser dispenseiros da palavra de Deus? É um momento de reflexão. Nós temos que orar para essas pessoas, assim como nós precisamos orar por nós mesmos, porque não é fácil. Assim como não é fácil a gente dar uma aula remota, preparar uma aula, transmitir essa aula pela internet, é muito complicado, pessoal, a gente ser luz do mundo e sal da terra. Não é fácil, não.
Porque pelo simples fato de nós convivermos em um local onde tem muita gente que fazem coisas erradas e a gente tem que ser a luz para essas pessoas, é muito difícil, porque os apelos são muito grandes, mas nós precisamos seguir o Senhor, pedir a intercessão da Virgem Maria para que a gente consiga ser luz do mundo e sal da terra. Procurar as ferramentas de Deus, pessoal, as ferramentas de Deus. Quais são as ferramentas de Deus? As nossas ferramentas que Deus deu a nós. O texto, a leitura da palavra, a liturgia da palavra, a Eucaristia, enfim, aquelas maravilhas que Deus nos deu para a gente seguir até o nosso momento final. É isso, pessoal, era isso que eu queria dizer a vocês. Nós temos que ser sal da terra e nós temos que ser a luz do mundo. Não é fácil a caminhada, é difícil, mas Deus é que nos unge, Deus é que nos mostra o caminho a seguir, por intercessão da Virgem Maria. Obrigado, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal.